capítulo 17, no versículo 41. Algumas Bíblias têm o nome do texto, o título da palavra. Diz assim: Davi encontra-se com um gigante e o quê? E o mata-o. Vamos lá, a história diz assim, no versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a quem? A Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e à besta fera do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens o que? Afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirarei-te a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu o que? Dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, este apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali o quê? Uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na onde? Na testa, e encravou-lhe na testa, e ele o quê? Caiu com o rosto na onde? Em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e feriu e o matou, porém não havia espada na mão de quem? De Davi. Diga glória a Deus. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou e matou, cortando-lhe o que? A cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, então fugiram. Então os homens de Israel e de Judá levantaram, jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. Caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Diga glória a Deus. O apóstolo. Eu li essa parte porque o texto de Davi, a história de Davi é muito grande, amém, pessoal? E eu li essa parte final. Diga glória a Deus. Mas a gente sabe que a parte final é a parte da vitória, é a parte do milagre. Isso é bom ouvir, diga glória a Deus. Quem gosta de ouvir milagre? Glória a Deus. Todo ser humano gosta. Só que tem um porém. Para um milagre acontecer, sempre existe algo que aconteceu antes. Diga glória a Deus. Então não é assim, Deus me dá vitória e Deus toma. Não existe isso. Na vida de seu ninguém existe isso. Ou seja, sempre existe algo antes da vitória. Então vamos voltar antes da vitória. Eu vou ser bem objetivo. Se você pegar o texto no capítulo 17, começa essa historinha do filisteu. A Bíblia diz que os filisteus, ele pega o povo filisteu e vai afrontar o exército do Deus vivo, o exército de Israel.
A história vai dizer que antes disso, Davi já tinha recebido uma unção de quê? De rei. Diga glória a Deus. Antes disso, Deus já tinha escolhido ele, só que Davi não tinha assumido nada ainda, porque ainda era moço, tinha 16 anos, quando enfrentou o gigante. Diga glória a Deus. Mas vamos lá, a historinha de Davi, ela é muito bonita de se ouvir, só que tem um porém. A história de Davi não se baseia só na vitória que ele teve quando derrubou o gigante Golias, e na vitória que ele teve quando ele venceu os exércitos do inimigo naquela época, se tornou rei de Israel. Antes disso, para se tornar rei, antes disso de obter vitória, a Bíblia vai dizer que esse mesmo menino chamado Davi passou por uma situação. Diga glória a Deus. Primeiro, você tem que aprender uma coisa: quando você busca a Deus, então você tem que ter na sua consciência, quem é que vai te dar vitória? Ninguém falou direito, o outro nem falou, o outro está dormindo. Mas vamos lá, quando você passa a buscar Deus, quando você tem um Deus, quem é que vai te entregar a vitória? É Deus. Então, já que você sabe que é Deus, então por que você fica fuçando? Então por que você fica procurando recursos humanos para poder enfrentar a situação que você está passando? Tem gente que pensa que Deus vai dar vitória, mas algumas pessoas são meia cabecinha. Ela pensa assim: Deus vai me dar vitória, então eu vou agir com a minha. Não, se fosse para Deus te dar vitória, aliás, se fosse para você ter vitória com as suas mãos, você mesmo ia lá e resolveria, e não precisaria falar com Deus, amém? Então você mesmo resolveria. Já que você está buscando a Deus, e essa situação é para Deus resolver, então deixa Deus resolver. Não, apóstolo, é que eu vou fazer isso, eu vou fazer assado, eu vou me preparar, eu vou arrumar uma arma, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Então você já saiu já do padrão, então você já saiu também da direção de quem? De Deus. Então você, já que é você que vai resolver, então vai resolver, não precisa tomar tempo de Deus, amém? Então vamos lá, voltando à historinha de Davi. Davi é um menino, Deus escolhe ele, derrama o azeite, e diga glória a Deus. O menino já sabe que ele tem Deus, amém? Mas a Bíblia diz que esse menino, a história vai dizer, que um belo dia, quando os filisteus começam a afrontar o exército de Israel, a Bíblia vai dizer, que está lá acampado Israel de um lado, e acampado os filisteus do outro lado. A Bíblia diz que os filisteus, principalmente os gigantes, estavam afrontando, chamando o povo do exército de Saul, que era o exército de Israel, chamando o povo de covarde, chamando o povo de medroso, falando para o povo que lá não tinha homem para poder ali sair, ali a luta contra ele. Então ali, na verdade, 40 mil homens de Saul estavam acovardados. Quantos mil homens? 40 mil homens bem preparados, com couraça, conseguia levar uma couraça de bronze, e ali todo mundo se acovardou, e o gigante estava se sentindo o cara, como diz lá fora, o gigante já estava ali com o peito cheio, dizendo: ninguém aqui vai me enfrentar, ninguém aqui vai querer vir para cima, então eu vou destruir com Israel, eu vou acabar com Israel, eu vou acabar com essa nação. Diga glória a Deus, amém? E chega para Davi e fala: ô Davizinho, faz o seguinte, Davi, vai lá onde está o exército de Saul acampado, leva aqui esses trigo torrado, leva aqui esses pães, e dá lá para os seus irmãos, e você observa como que estão os seus irmãos, se eles estão bem, dá uma olhadinha lá, me leva esses queijos aqui também, leva esses queijos, leva lá para o capitão lá da guarda, dá para eles lá esses queijos lá, e observa como é que estão os seus irmãos, Davi, e traz para mim notícia dos seus irmãos. E Davi pega lá a mercadoria, pega lá os alimentos e leva. E a Bíblia diz que Davi, ele era um menino assim, meio entrão. Diga glória a Deus.
E a Bíblia diz que Davi, ele só poderia ter entregado ali no vale, ali onde estava acampado Israel, entrega para os meus irmãos, entrega lá para Samar, para Ramá, entrega lá para o Abinadab, diga glória a Deus. Estava lá 3 irmãos de Davi, tinha 3 irmãos, um era Abinadab, o outro era Samar e o outro era, a bispa que não lembra mesmo, amém? Diga glória a Deus. Tinha 3 irmãos, o mais velho eu sei que é Abinadab, diga glória a Deus. E estava lá os 3 irmãos de Davi, só que Davi ele entrou no meio do exército, ele entrou no meio ali do exército e começou a andar, e a história vai dizer que Davi ouviu o quê? Ouviu o filisteu gritar, e começou a afrontar, e começou a tirar barato, e Davi ali, ouvindo aquilo, ficou revoltado, o menino, e falou, o que esse cara pensa que ele é? Para afrontar o exército do Deus vivo. E ali Davi começou a conversar com os caras ali do exército ali de Saul, e começou a falar, mas ninguém vai enfrentar o gigante? Ninguém vai acabar com esse incircunciso, esse filisteu? Ninguém vai ir para cima dele? E o pessoal ali começou a falar assim, não Davi, é que esse cara tem fama, esse cara tem um quê? Tem fama, o cara era gigante, ele atingia de 2,70 metros a 3 metros de altura, diga glória a Deus, e o cara vinha fortemente armado, e ninguém queria enfrentar o gigante, porque tinha fama de ter destroçado os outros exércitos que ele enfrentou, então ninguém queria, e ali Davi ouvindo isso, mas peraí, mas quem que esse gigante pensa que ele é? Para afrontar o exército do Deus vivo, diga glória a Deus. Não, peraí, eu vou lá acabar com ele, eu vou lá destruir com ele, eu vou arrancar a cabeça desse cara. Pensa no menino pequeno, 16 anos, a Bíblia diz que ele é ruivo e era bonitinho, diga glória a Deus, está escrito na Bíblia, e a Bíblia diz que Davi foi o único que falou essas palavras. Então os caras que estavam ali no exército ficou meio admirado com o menino, e levaram essa notícia para quem? Para o rei Saul, e falou, chegou lá no rei Saul, tem um menino aí, dizendo que vai arrancar a cabeça do gigante. Mas como assim, quem é esse menino? É um menino aí chamado Davizinho, filho de Jessé, aquele que toca a harpa para mim, fica calmo, é ele mesmo? Manda chamá-lo, diga glória a Deus. Amém? Então a Bíblia diz lá vem Davizinho, e Davizinho já sabia quem estava com ele, Davizinho já sabia quem era que estava nele, diga glória a Deus. Davi já entra na sala, já entra na tenda para você entender, e já entra falando assim para o Saul, não desfaleça o coração do rei, e nem desfaleça o coração de ninguém, por causa desse incircunciso filisteu, porque o teu servo aqui, Davi, vai arrancar a cabeça dele. Imagina, na cabeça de um rei, sabendo que tinha milhares de homens no exército, que ninguém queria enfrentar, Saul ofereceu a mão da filha dele em casamento, e ofereceu grana, naquela época ofereceu muito ouro, riqueza, para quem derrotasse o gigante. Ninguém quis, diga glória a Deus, porque a vida é melhor do que dinheiro, não é? Então todo mundo estava com medo, e Davizinho já chega dessa forma, e o Saul fica admirado com a atitude do menino, e fala assim, ô menino, vem cá menino, eu sei que você é valente, menino bom, diga glória a Deus, gostei da sua atitude, porque os pangaré que estão lá fora, ninguém quis enfrentar o gigante, tudo bem preparado, gasta o maior dinheiro nesse exército, para treinar esses caras, e ninguém quis. E o rei Saul falou ali, Davi, fiquei admirado, mas tem um porém, Davi, como que você vai arrancar a cabeça daquele gigante com quase 3 metros de altura, couraça de bronze, capacete de bronze, caneleira de bronze, a lança feita com bronze, na ponta com um ferro bem afiado, como que você vai enfrentar o gigante? O gigante é guerreiro desde a sua mocidade,
E você nunca levantou uma lança, nunca levantou uma espada. A Bíblia diz que Davi poderia se acovardar, sim ou não? Ouvindo isso, Davi falou assim, pensando bem, você está doido, rei? É verdade, eu vou para a casa de papai. Diga glória a Deus. Não, sabe o que Davi fez? Davi falou, não, rei, peraí, deixa eu contar uma historinha para o senhor. Eu estava apacentando as minhas ovelhas, as ovelhas do meu papai, lá no meio do mato, e veio o leão e veio o urso. O leão e o urso tirou um dos cordeiros, pegou um dos cordeiros do rebanho. Eu me atraquei com eles, eu segurei na barba deles, eu me atraquei com eles, feri eles e o matei e tirei o cordeiro deles. Diga glória a Deus. Esse menino conta essa história para o rei Saul. O rei Saul, tá bom, você quer ir? Então vai. Diga glória a Deus. Vem cá, coloca aí a minha couraça, coloca aí meu escudo e pega aí a minha espada. Coloca no menino, aí vai lá Davi. Davi não saiu do lugar com aquele negócio, porque era pesado. Davi tentou andar e não conseguiu. E Davi disse para o rei Saul, falou, rei, eu não estou conseguindo nem me mover com isso, eu não estou acostumado com essas coisas não, deixa eu ir do meu jeito. Mas por que Davi quis ir do jeito dele? Porque, pessoal, você tem que aprender que quando você busca Deus, a tua força está em quem? Em Deus. Você tem que aprender que a tua força está em Deus. E quando está em Deus, você tem que entender uma coisa, não adianta, meu amigo, às vezes nós como ser humano, quer se preparar para quê? A gente não consegue, a gente já tentou com as nossas mãos, já não conseguiu, diga glória a Deus. Então já que eu busco Deus, e eu sei que Deus está comigo, então eu tenho que entender quem é que vai dar vitória, é Deus. E Davi fala, deixa eu ir do meu jeito, rei. O rei falou, tá bom, vai do seu jeito. A Bíblia diz na história que Davi vai lá enfrentar o gigante Golias, pega uma funda, pega um alforje, diga glória a Deus, uma funda para você entender, um estilingue, amém? Amém, uma baladeira para você entender, amém? Tem que falar a linguagem do Nordeste, do paulista, diga glória a Deus. E Davi pega, e passa lá no ribeiro e pega o quê? Quantas pedras? 5 pedras, uma ele pegou no alforje, mas ele preparou 5, se a primeira errar, tem mais 4, diga glória a Deus, ué, amém, eu sei que não era força, mas vamos lá, Davi pega lá, não, eu vou do meu jeito, eu sou pastor de ovelha, no meio do mato, eu ando com estilingue, diga glória a Deus, eu caço com estilingue, amém, então Davi vai lá, passa no rio, pega lá 5 pedras de rio, diga glória a Deus, coloca no alforje, na sacola, e ali, ele vai pelejar contra o gigante. E a história foi essa que acabamos de ler. Davi vai lá, o gigante olha para ele, tira mó barato, porque é assim, o inimigo é assim, é ou não é verdade? É ou não é? O inimigo tira mó barato, pensando que você já era. É sempre assim, pessoal. O diabo olha para você, e os filhos do diabo olham para você e falam, ih rapaz, esse daí já era, vai quebrar, esse daí já era, vai morrer, esse daí já era, acabou! E ainda tira o quê? Tira ou não tira barato? Dá risada e fala, esse daí? Não, esse daí já era, acabou, esse daí já era, acabou para ele. Então o inimigo sempre vai tirar barato. Aí chega Davizinho, bonitinho, diga glória a Deus, de boa aparência, ruivinho, a história diz assim, amém? E o gigante olha e fala, ei menino, você está doido, é? Não tinha homem para mandar lá não, para poder competir comigo, para poder lutar comigo, é você que vai vir lutar comigo? O filisteu olha para Davi e fala, eu sou algum cachorro, para você vir comigo com pedra, rapaz, com pau, com estilingue, você é doido? E tirou mal barato, a história vai dizer. E a Bíblia diz que o gigante ainda fala, eu vou dar sua carne para as bestas feras do campo. E Davizinho, ele poderia ser intimidado, não é verdade? Poderia ou não?
igual muita gente é. Tem gente que vai enfrentar a situação, quando ela vê o barulho do Satanás, ela fala, ai meu Deus, já era, Senhor. Ou seja, o diabo fazendo maior barulho para ela se intimidar, e ela vai se intimidar, já era mesmo. Olha o tamanho, olha a dificuldade, o cara está bem amado, já era, né? Davizinho se intimidou? Davizinho encarou, o cara olhou no olho dele e falou assim, ô filisteu, quem que você pensa que você é? Você afrontou o exército de Deus vivo, eu que vou tirar a sua cabeça, e vou dar para as bestas feras dessa terra, e todo mundo saberá que há Deus em Israel. Ou seja, o segredo de tudo isso é você não se intimidar, aprender a encarar o problema. Por mais que você esteja em desvantagem, humanamente falando, você tem que aprender a encarar. Aprenda a encarar. Não se intimida não, porque é normal o diabo fazer barulho. Não se intimida não, porque é normal o diabo fazer barulho para você falar, não, agora já era, não. Você sabe quem está com você? Você sabe quem está com você? Então pronto, encara o problema. Faz igual o Davizinho, olha e fala assim, não, peraí, vai ser ao contrário, é eu que vou te vencer. Porque você vai ver que há Deus em Israel, o gigante. Você vai ver que esse Deus é o Deus da guerra. E esse Deus, Ele não entrega a vitória com espada, com escudo, com lança, com ferramenta, não. Você vai ver o que esse Deus é capaz. O Deus que está em mim. O Deus que está em você. E lá vai Davizinho. Encara o inimigo, como a Bíblia diz, pega uma pedra, amém, coloca no estilingue, diga glória a Deus, e taca na testa de quem? Do gigante. A pedra encrava, porque Davi era forte, diga glória a Deus. Davi era forte, era bem preparado, tinha força física, tinha ou não? Não. Mas a Bíblia diz que a pedra encravou, entrou na cabeça do miserável, do gigante, e ele cai lá durinho. Davi vai lá, pega a mesma espada que o gigante estava, tira da bainha, como diz, e corta a cabeça. E Deus entrega a vitória. Qual é o segredo para a vitória, apóstolo? Primeiro, poxa, você é igreja, você tem dúvida? Sabe qual é o problema das pessoas? Ela bate no peito e fala, Deus está comigo. Só que na hora do vamos ver, que é a hora de bater no peito e dizer, Deus está comigo, ela começa a se acovardar. Ela começa a achar que o problema é grande, ela começa a achar que não vai resolver, ela começa a comparar a condição humana dela para com o problema. Ou é você que vai resolver? Se não é você, então para com esse negócio de ficar se comparando, ou comparando a condição humana com o problema que você está passando. Para com isso, porque se você é uma pessoa que busca a Deus, igreja, você tem que entender que para Deus resolver a sua situação, você tem que demonstrar para Ele que verdadeiramente você acredita nele. E como é que se acredita em Deus? Falando com palavra? Até o mendigo na rua fala ou não fala? Ele fala de Deus, tem uns que falam até bonito. Eu já conversei com alguns mendigos, fala até bonita. Eu cheguei no mendigo uma vez, eu aposto, o cara pregou para mim. Eu falei, eita Jesus. O cara pregou para mim, eu falei, eita glória. Até bonito, eu até recebi, ué. Mas uma coisa que vem na minha cabeça, mas o cara não sai disso.
Ou seja, falar é fácil, pregar também é fácil, e também quem usa é quem? É Deus, amém? Mas eu quero ver na hora do vamos ver, como diz lá fora, quando o bicho pega, na verdade, aí eu quero ver, fazer igual o Davizinho, o cara estava na frente do gigante, vamos ver se ele acreditava no que ele recebeu, no que ele tinha. O camarada demonstra ali e fala, não, eu vou arrancar a cabeça dele, e Deus entregou a vitória. O gigante caiu ou não? Caiu ou não, igreja? Caiu. Davi venceu ou não? Venceu. Você vai vencer? Você vai vencer? Quem é que vai vencer? Vai mesmo? Então vamos ver. Diga glória a Deus. Porque eu digo que vamos ver, não é porque eu não acredito no Deus que eu busco, ou o Deus que eu sirvo, porque Deus, ele é um ser, que tem gente que Deus é difícil falar como que Deus é, né? Mas você sabe que Deus, ele é do tamanho que você acha que ele é, né? Você sabe disso, né? Você sabe disso, né? Deus, ele é grande. Não, ele é super grande. A Bíblia não tem nem palavra para dizer o tamanho de Deus. Se você ler cada livro expressa um pouco do tamanho de Deus, e mesmo assim ninguém chega num assunto, ninguém chega numa concordância dizendo, Deus é assim. Por quê? Porque não dá. Porque Deus é um ser que a Bíblia diz no Salmo 91, que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Diga glória a Deus. Onipotente, quem é onipotente? É aquele que faz todas as coisas e tem todo o poder. Aí não dá para dizer como que ele é, mas vamos lá. Tem pessoas que diminuem Deus, para você entender. Tem pessoas que para ela, Deus não pode, já que Deus não pode. Deus não pode porque ele é fraco? Deus não pode porque ele enfraqueceu? Não, Deus não pode porque na tua cabeça está assim. Você diminui Deus em você. Você diminui ele dentro de você. Então Deus acaba não fazendo. Por quê? Porque Deus, ele é, se você pegar, por isso que Deus, ele deixou a fé. Já por causa disso, porque ser humano, sabe como é que é? Você vê que a fé é um negócio meio esquisito também. Tem gente, a Bíblia diz, a Bíblia ensina, tem gente que tem fé para comer o quê? Legumes. Outros têm fé para comer carne. Cada um com a sua fé. Mas ninguém pode criticar a fé de ninguém. Amém? Então a Bíblia, ela ensina sobre a fé, por quê? Porque a fé, ela leva você aonde você quer. O que você quer? Então o que você quer é justamente aquilo que Deus vai fazer. Então o ser humano tem que entender uma coisa, Deus é contigo, diga glória a Deus. E você está careca de saber. Não. Você tem que aprender uma coisa. Não peça esse negócio. Deus, não deixe o gigante se levantar. Não deixe o problema vir. Não deixe a dificuldade vir, Senhor. Não permita a luta. Tira o cavalinho da chuva, porque isso Deus não ouve. Esse negócio, Deus, não deixa eu passar por luta, não. Não deixa eu passar por luta, não. Esse negócio não funciona, igreja. Eu já tentei também. Você já tentou? Quem já tentou? Deus falou assim, tá bom, filha, você não vai passar por luta. Foi isso que ele fez? Não, ele falou, vai passar. Vai passar. Por que passar pela luta? É porque ali, pessoal, é onde Deus vai dar vitória. O nome de Deus vai ser glorificado como? Quando Ele te der a vitória. Não, estou passando por luta, mas quem é que está comigo na luta? Quem é? A mesma coisa, Davizinho, eu vou enfrentar o gigante, mas quem é que está comigo? É Deus. E Davizinho vai lá e vence o gigante, porque Deus é maior do que nós imaginamos, e cada um de nós tem um gigante para derrubar. Qual é o nome do seu? Qual é o nome do seu? É Golias. Que Golias? Golias era o de Davi, você é doido? Não é Golias, que Golias? Golias não, o meu é outro. Só que o meu gigante tem um nome, o seu gigante tem um nome. Qual é o nome do seu? É doença? É o quê? É miséria? É financeiro? Qual é o nome do seu gigante? Está lá no trabalho?
Qual é o nome do seu gigante? É casamento? Qual é o nome do seu gigante? É amor, vida sentimental? É família? Qual é o nome do seu gigante? O seu gigante está aí, está de pé, está ou não está? Está ou não está, igreja? Tá, pessoal, vamos ser sinceros, por enquanto tá. O Golias estava de pé, estava ou não estava? Até Davizinho chegar, diga glória a Deus. Ele está de pé, por enquanto está de pé, está de pé, está de pé. Mas a Bíblia diz que ele vai cair. Ele vai cair. Espera aí, eu tenho um Deus, é um Deus que ninguém explica, é um Deus, um ser poderoso. Ele vai cair. Então vamos lá, cada um tem o seu gigante para derrubar. E qual é o nome do seu? Fica de pé. Não vá para o banheiro não, só fica de pé, eu já vou encerrar para você ir embora. Diga glória a Deus. Amém? Amém? Deus abençoe.